Uh. Yeah. Yeah. Olá, minha gente, tudo bem? Olha que coisa incrível, que dia maravilhoso. Primeiro podcast ao vivo com a professora Elza aqui do meu lado, com a Daniela Migliari. Não tem coisa melhor que isso, gente. Ó, aqui é um sonho, mas a gente está fazendo, ajudando as pessoas. Aqui a gente traz conteúdos maravilhosos para as pessoas verem. De repente, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, encaixa dentro. Nós estamos hoje com uma profissional incrível, que tem uma grande experiência em constelação familiar e é uma pessoa que eu adoro. Elza, como é que você está, querida? Ei, gente, muito obrigada. Que prazer estar aqui, Dani. Que satisfação poder estar aqui com você ao vivo. E você também, né, Inácio? Sonho realizado. Fiquei tão feliz quando você conseguiu conciliar a nossa chegada a São Paulo. E também nós podemos estar aqui nesse podcast. E sigamos, né? Vamos ver o que nós vamos oferecer para essa turma maravilhosa que nos acompanha, nessa voz amiga, como você costuma dizer. Disponível aqui. Bora lá. Bom, Dani, agora a palavra está contigo. Daniela Migliari, palestrante. É uma pessoa que tem livros incríveis, tem um conteúdo maravilhoso, mas é um ser humano iluminado. Está com você, querida, Dani. Agradeço o convite, Inácio, professora Elza. Para mim é uma oportunidade incrível estar aqui com vocês, duas pessoas da educação, duas pessoas que estão aí a serviço de formar seres humanos. Então eu vejo que esse podcast de vocês passa muito por aí, né? Porque tudo que a gente quer é poder nos auxiliar nessa formação do ser humano, né? Então, para mim é uma alegria, uma honra, porque são duas lendas aí. Inácio já tem quanto tempo de estrada em faculdades? Tudo que você tem feito pelas constelações, com a Enovário, que ancorou aí a chegada, né, da Hellinger aqui no Brasil também, nessa fase que eu cheguei como aluna. Então, eu te conheci sendo aluna da sua faculdade, né? Bom. E a professora Elza, que eu tive a alegria de encontrá-la no Senado, num momento bem importante, né? E a sensação que eu tive é que era já um encontro antigo, não sei de onde, mas as almas se encontraram. Foi um abraço muito gostoso. Super feliz de estar aqui. E, enfim, vamos trocar ideia. E gratidão pela oportunidade. Bom, Elza, como é a primeira vez que a gente faz ao vivo, não tem roteiro. Aqui a gente bate papo. Então, eu acho que as pessoas vão querer conhecer um pouco de você. Mas como a professora Elza falou que deu tudo super certo, a gente cronometra, vê, sai do avião, não vai. Mas o mais importante, o online é bacana, mas isso aqui não tem preço, né, Elza? Sim, isso é diferente, muito diferente. Eu preciso só me acostumar, ligar e desligar, viu, gente? Tem paciência. Acredito que sim. Vamos tentar e ficar quietinho quando o outro fala. Pronto, a gente vai se adaptando. O nosso podcast era arruma depois, né? Então, Dani, vamos lá, vamos contar um pouco de você, um pouco da sua história. Como você falou, foi nossa aluna, você estuda muito e sempre se aperfeiçoando em constelação familiar. E, além de tudo, você é autora, né? Você tem livros. Então, conta um pouco da sua história e como que a gente ajuda as pessoas, já que aqui eu posso ajudar, é uma voz amiga. De repente, alguém vai estar ouvindo e a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Vamos lá. Bom, sou filha de Dona Elce e seu Albano. A minha mãe também terapeuta, uma pessoa assim extremamente criativa. Sou de uma família de escritores e de poetas, de pessoas muito sensíveis e bastante espiritualizadas. Então eu cresci enrolando doce assim naquela mesa com a família toda, com as mulheres doceiras e todo mundo declamando poemas. Então eu venho desse ambiente de muita escrita, né, de muita poesia. E já muito pequena eu gostava de escrever e eu já tinha uma máquina de escrever também. Meu pai é militar, já aposentado, mas também quando eu tinha, na verdade não foi nem 12 anos, eu tinha 7 anos quando ele me deu uma máquina de escrever e aquilo ali foi o meu caminho. Me formei em jornalismo, depois trabalhei em jornal muito tempo, no Correio Brasiliense, que é o maior jornal lá de Brasília. E fui trabalhar nas matérias mais sensíveis, ligadas a dilemas humanos. Comecei uma pós-graduação na Faculdade de Medicina da UNB, em bioética.
E aquilo ali já foi me chamando para esse ambiente dessas ideias e dessas histórias mais sensíveis, dos dilemas mesmo da vida, né? Da existência da vida, quando é que a vida começa, e falando sobre temas bem complexos ligados também à ciência, né? E paralelo a isso, eu sempre tive uma conexão muito forte com o estudo do Evangelho por diferentes caminhos espirituais, diferentes religiões, diferentes filosofias, escolas de mistérios. Eu estudei a vida de Jesus de Nazaré por vários caminhos, né? Até que em 2005, por necessidade pessoal, por sofrimento, né? Eu diria até desespero, busquei a constelação familiar, né? E aquilo ali para mim já me chamou muito a atenção. E anos depois, isso foi em 2005, já vai fazer quase 20 anos quando eu tive esse primeiro contato com a constelação. E aí depois, quando chegou esse momento que Bert e Sophie vieram para o Brasil, e eu realmente tive um chamado muito interessante, que eu tive 2 sonhos, 2 noites seguidas, assim, com constelação a noite inteira. Eu lembro de comentar com meu marido. Ele falou, fica ligada, né? Vê aí, o que será que vai acontecer? E aí, no dia seguinte, eu vi um anúncio no velho Facebook, Bert e Sophie Hellinger em Brasília. E eu não tive dúvidas, eu só entrei, fui, passei 3 dias ali na presença deles, em constelações incríveis, e eu falei, nossa, parece que eu encontrei aqui um chamado de alma, né? E principalmente acho que é isso, a gente chega pela necessidade, né? E desde então é um mergulho, é uma alegria, uma gratidão contínua. Então, cada pessoa que participa desse campo, né? Pessoas como a senhora que está ali nesse caminho tão fantástico, tão maravilhoso, de estudar, de ensinar, de mostrar esse campo que você tem trazido. Então, eu cumprimento a todos e eu falo, vamos junto, vamos continuar, porque isso salva vidas, isso salva famílias, isso salva casamentos e salva na melhor acepção da palavra, porque traz clareza, traz ordem e o amor pode fluir melhor, né? E eu posso dizer que tenho vivido isso na minha vida pessoal, né? Com a minha família de origem, no meu casamento também. Eu tive a bênção do meu esposo ser aluno junto comigo. Olha. E foi, uau! E aí eu fui fazer essa pós-graduação junto com meu esposo e foi muito intenso, né? Mas algo extremamente curativo. E os maiores beneficiados sempre são os pequenos, né? Os filhos. Sim. Então, eu tenho muita gratidão. E eu sei que cada um de vocês que se dedica para a constelação sabe bem do que eu estou falando, né? Sim. Nas próprias vidas. Nossa. A constelação muda a vida das pessoas e, como você falou, você veio pela dor, né? Foi. Eu não vim pela dor, mas eu tô aqui. E eu vejo quantas dores foram solucionadas nesses últimos anos. Quando você fala que os filhos recebem algo mais, com certeza eles receberam novos pais, né? Pais diferentes, pais totalmente. Então a vida é fantástica. E tem, tipo, muita coisa a agregar, né, Elza? Então eu penso aqui, Dani, que uma vontade imensa de perguntar para você e aproveitar nessa caminhada que você fez, que claro, né, teve muito choro e me parece que também trouxe muito riso, né? Sim. Muita alegria. Mas assim, um desafio que você compreende que foi necessário você reafirmar, você passar por ele como consteladora mesmo, né? Como consteladora, né? Claro, como consteladora a gente traz o nosso ser humano junto. Mas um desafio assim que você pudesse contar e que servisse até de alavanca para alguns consteladores que vão nos ouvir, né? E que possa ser aí uma ajuda. Engraçado, Elza. Quando você pergunta como consteladora, me vem assim sempre que é como ser humano, né? Porque um bom constelador é uma pessoa que conseguiu olhar para a sua humanidade, né? Sim. E eu acho que o grande tema para mim foi esse de casal. Porque eu sou de uma geração que nós crescemos ouvindo alguma coisa do tipo, não vai depender de marido, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer. E às vezes a gente quis, num amor cego, vingar a mamãe. As mulheres da minha geração tem muito isso, sabe? E chega um ponto que a gente precisou acelerar tanto, estudar tanto, trabalhar tanto, que a gente foi se masculinizando num sentido, não que mulheres não façam isso, mas que algo se perdeu desse feminino. Sim. Só que isso, na relação de casal,
gera um distanciamento, Sim. gera uma situação delicada, né, nos casamentos. E aí, depois, com o tempo, quando você começa a se deparar com isso, você percebe que, na verdade, como o Bert diz, é um encontro de sistemas, que não tem ninguém em cima e ninguém embaixo, nem aqui, nem cá, e não tem vítima e não tem algoz, tem encaixe, né? Ali, para mim, foi uma grande cura em vários aspectos, porque o que é o arrogar-se de um lugar? Que é o tal do ser arrogante e que a gente olha com tão maus olhos, né? Ali no século XVII, quando essa palavra arrogar-se surgiu na França, era um período em que havia uma percepção de que quem tomava o lugar dos pais, né, iria arrogar-se de um lugar para poder criar aquela criança. Então, no início não tinha essa conotação assim ruim e pesada da arrogância, né? E depois, com o tempo, conforme você vai vendo que todo o movimento da constelação é buscar voltar para a Terra, botar o pé no chão, humus, terra, humildade, de botar o pé no chão novamente, mas isso é para quem está seguro o suficiente, para quem está curado o suficiente, porque quando a gente está na criança ferida, a gente vai se refugiar em cima do pedestal. Sim. E ali no pedestal a gente não faz outra coisa a não ser ficar fazendo assim, sabe? Empurrando as pessoas para ninguém te derrubar lá de cima. E lá em cima não acontece nada. Não tem encontro, não tem entrega, não tem, né? Você só fica se defendendo. Então, na verdade, a pessoa que subiu é a criança ferida, que o Bert falava. Sim. Claramente disso, né? E eu vivi isso intensamente na minha vida por conta dos sofrimentos, das coisas, de família que todo mundo passa, né? E aí a constelação para mim foi uma volta, sabe? Para cá, para poder encontrar, e dentro desse processo que eu vivi, entender que realmente... Porque uma coisa é você entender aqui, outra coisa é você sentir. Sim. Que um sistema está a serviço do outro nesse encontro também. E não tem nada mais importante, né, do que você viver a vida, viver o encontro, viver a sexualidade, viver a família, e você tá bem numa relação, né? Então ali eu acho que para mim foi algo bem, bem, bem importante mesmo. E isso me trouxe o entendimento da minha criança ferida, me trouxe o entendimento da criança ferida do meu parceiro, me trouxe o entendimento também das pessoas que chegam a mim, só que daqui para cá, sabe? Então eu acho que o que qualquer constelador precisa fazer é olhar para esse lugar ferido, né? E se reconciliar e realmente perceber que tá todo mundo a serviço de todo mundo, né? Maravilhoso, Nossa. obrigada. Ô, Elza, a Dani, a gente tem muita história, né? Mas eu vou contar poucas. Mas pegando esse gancho que você falou, Dani, eu acho que você fez o caminho correto. A primeira coisa que você fez foi aprender, foi resolver os seus problemas para depois ajudar o próximo. Tem muita gente que faz um curso, não resolve seus problemas e tenta ajudar o próximo. Isso é muito difícil. Então, todo mundo tem problema. Quem não tem problema de relacionamento hoje, gente? Exato. Quem não tem problema com o filho, com todo mundo? É normal, mas para eu poder ajudar o próximo, eu tenho que estar bem. Então, você criou essa energia. E aí eu lembro, a Dani, passeando lá em Bed, na rua, e o marido dela, a gente conversando altas horas, muita coisa legal, e a gente sempre pensava o que a gente pode fazer para melhorar. Ela sempre foi uma pessoa que buscou algo mais, sempre o mais. A Dani é uma pessoa incansável, ela não para nunca, ela sempre quer estar algo mais, aprendendo. E ela tem alguns livros, algumas coisas bacanas, tem histórias maravilhosas. E uma das coisas que eu posso afirmar, que eu entrei nesse mundo das constelações através do Sami, o trabalho que ela fez com o Sami no livro do Direito Sistêmico, o trabalho que ela fez também com vários alunos, várias pessoas. Mas, Elza, é uma reverência de uma pessoa incrível que começou ali, como pequena. E hoje é uma grandiosidade. Necessitada. É um mulherão, né? Tanto de tamanho quanto de capacidade. Então ela é uma pessoa realmente que cresceu demais.
E eu pude acompanhar esse crescimento dela. Maravilha, aprendeu muito também. Muito. E ela está disposta a aprender sempre. Quando eu falei que a gente ia conversar, Elza, ela queria uma criança ali, olha, eu vou conhecer a professora. Queria muito te encontrar. Então foi algo assim maravilhoso, mas é uma reverência e um respeito a quem veio antes. Sim. Então eu vejo que você como professora, a gente tem um papel incrível. Mas é muito gostoso ouvir alunos que fizeram a coisa certa, né? Claro. Então, quando você me responde desta forma, né, para essa professora que você admira, e é maravilhoso, tudo que você vê em mim é porque, com admiração, a alma reconhece aí também você, né? Você me entrega algo que também está frequenciado em você, né? Eu olho para você e vejo, né? Então, assim, quando você me responde desta forma, é uma forma que traz uma humildade grandiosa, que a gente precisa dizer isso para os consteladores. Na verdade, precisamos pedir que os vanguardas se coloquem mais, né? Eu tenho alunos que falam, a Sani e a Ângela, elas dizem, professora, a senhora precisa ir lá e dizer, precisa construir alguma coisa, precisa ter algo que os novos possam partir de um ponto muito seguro e, assim, nos juntarmos. E a gente nos transformarmos em pares, que acho que é um dos grandes méritos dele, né? Sim. Ficar juntando os pares, trazer a egrégora, né? E isso, para mim, como professora, isso sempre foi algo muito surpreendente, que eu também aprendi na minha família, né? 16 irmãos, eu falo que eu já nasci terapeuta sistêmica, né? Mas quando você traz isso, Dani, o coração aquece, porque assim, é alguém que tem uma lida, você depois podia também falar dos seus livros, importantíssimos conteúdos maravilhosos aí, porque isso também reforça que a gente precisa ter uma educação continuada com as constelações, não dá para a gente fazer um curso e quê? Então é maravilhosa a sua fala, porque você está dizendo, olha, eu fui por necessidade. A partir do momento que a minha necessidade ela foi diminuindo e eu fui podendo crescer, por isso que eu chamo de humildade grandiosa, que você também se coloca nesse lugar e a gente pode, aqueles que ouvirem, vai dizer, puxa, eu estou conhecendo tantas pessoas que continuam estudando e que vieram por uma necessidade, mas eu tenho um miolo, tem um caminho para ser feito, né? Para muitos que acham que é mágico, que lidar com as constelações, porque assim, as escrituras que Bert nos entregou, que eu chamo de escritura sistêmica, né, nos entregou, é um ponto de partida, né? Bert não é para ser estudado, aprendido, mexido, Bert é para ser sentido através daquilo que ele nos traz, né? E eu sinto isso em você, né? E foi logo para relacionamento de casal, quer dizer, mexeu na origem, trouxe para o casamento, e aí o marido vem estudar com você. Isso reafirma também a fala do Bert. Quando um casal caminha junto, eles têm tudo para evoluir junto e seguir para ver o crepúsculo, né? Sim. Que eu sempre acho que nós temos que ir caminhando para um crepúsculo, né? Podemos sentar mesmo numa cadeira bem confortável e olharmos lá, né, no final do horizonte e dizer... A gente fez algumas coisas, hein? Sabe? Então é maravilhoso ouvir você, e para mim é um depoimento que ele é extremamente importante para quem está iniciando, por onde começa. Então é isso mesmo, a gente chora mesmo, então a gente se amarga um pouco, então muito obrigada, porque são esses depoimentos que nós precisamos levar para os consteladores, para eles confiarem. Que a gente não fica pronto, faz uma formação, fica pronto, de jeito nenhum. É exigir muito desse aluno que ele faça uma formação e de repente saia constelando. E nós temos facilitadores que têm essa postura, né? Então, nós aqui temos muitos exemplos que não é por aí, né? A gente precisa passar pelo processo. Muito bom, né, Inácio? Nossa. Fico tão feliz dela estar aqui. Elza, eu fui receber o meu sim interno, porque a gente vai vendo, né? A gente teve a chance de estudar com a Inovari e a Henger ali, com professores muito tarimbados, né? Eu tive a chance de assistir a uns 6 eventos, workshops com o próprio Bert, a Sofia. Sim. E a Sofia várias outras vezes, mas com o Bert e outros tantos professores, né? Então, você começa a ter uma dimensão da responsabilidade, que é aquilo, quando você encontra justamente o que você trouxe, a vanguarda. E aí, você fala, pera, isso não é brincadeira de criança, né?
E aí você vai vendo a seriedade, o que isso me toca, o que isso me afeta, né? Como que eu vou olhar para minha mãe, para o meu pai. E aí eu fui percebendo, né? E olha o poder disso. No segundo evento que eu estive em Brasília, com eles foram para Brasília 2 vezes no mesmo ano. Em abril de 2016 e em setembro de 2016. Sim. Nesse segundo evento, já meu esposo estava comigo, eu estava no público assistindo uma constelação que a Sophie estava fazendo com uma moça, o Bert ao lado dela, a Sophie e essa moça. E nessa constelação, a gente ali sentado, em estado de presença, entregue, confiando, eu entrei naquela constelação de um jeito que eu voltei para minha mãe depois de um movimento interrompido muito profundo. Que maravilha. Imagina uma pessoa sentada assistindo. Então, essa é a responsabilidade de um constelador e essa é ao mesmo tempo, ao mesmo tempo um fardo, no sentido de Sim. Tem um peso e para você sustentar esse peso leva tempo. Sim. E eu tenho uma tendência às vezes a ser extra cuidadosa, então foram 6 anos. E durante esses 6 anos eu fui escrevendo, porque eu sempre lidei com as minhas emoções, essa hipersensibilidade, escrevendo. Então eu tinha aquelas agendas na adolescência, eu botava para fora as coisas, eu conversava. E aí em 2008, quando veio justamente depois do casamento, que começa a desenterrar as coisas do passado, que você começa a ver o que você viu na relação de casamento dos seus pais, e aí o trem começa a pipocar no seu próprio casamento, e aí vem os filhos que não facilita essa chegada, essa vinda. É um presente, é uma maravilha? Só que é complexo. Vem ainda mais conteúdo. E eu falava, gente, mas não é possível que eu não vou dar certo como pessoa, como mulher, como esposa. Eu estou sendo muito sincera aqui. Certo. E como mãe, né? Então, eu comecei a escrever cartas e poesias para aquilo que eu chamava em mim de sombra. Então, eu não tenho uma formação como psicóloga, nem psicologia analítica. E eu comecei a ter conversas, e eu escrevia para essas partes minhas que me constrangiam, que me deixavam... De onde veio isso? Por que eu estou me sentindo assim? E foram cartas muito lindas, porque invariavelmente quando eu atravessava a sombra, o que eu encontrava atrás dela era criança ferida. Então, o que eu chamava de defeito, o que eu chamava de... Ai, meu Deus, que horrível que eu sou assim. Na verdade, era dor. E eu sempre falo que só existe amor e dor de amor. Aquele amor que não se percebe ainda como amor. Mas Sim. Lá no fundo daquilo que a gente chama de sombra, tem uma defesa emocional infantilizada. É uma defesa psíquica mesmo, infantilizada. Sim. E por trás dela tem amor. E eu fui sustentando o meu olhar, isso muito antes de encontrar as constelações. Então, eu acho que a minha alma já era pesquisadora, já tinha esse olhar de buscar essa amplitude, né? Sim. E aí veio esse primeiro livro aqui, que é O Abraço à Sombra, Encontros que Acolhem e Iluminam a Infância Espiritual. Vou te mostrar, pra você dar uma olhadinha. O Inácio já conhece. E... esse é um livro que traz essas cartas que eu escrevi durante 10 anos para mim mesma. Eu não tinha nenhuma pretensão de publicar. E aí um amigo querido, o Rossandro Klinger, que também é da mesma religião minha, a gente já era amigo há muitos anos, e um dia eu mostrei para ele um dos textos, ele falou, mas o que é isso? E foi pedindo mais, e fui mostrando outros textos, ele falou, não, você tem que abrir uma página. E eu fiquei 6 meses muito tímida, que eu falava, não posso mexer com isso, eu trabalho, tenho uma empresa de jornalismo aqui em Brasília, não vou mexer com isso, que vergonha, não vou falar, meus clientes, o que vão pensar, blá, blá, blá. Por fim, em 2015 eu abri a página, em um mês tinha 3.000 pessoas, no final do ano tinha 60.000 pessoas, o negócio foi crescendo, e foi muito rápido. E todas as pessoas liam e falavam, isso sou eu tenho isso dentro de mim, eu sou assim. E eu achei aquilo muito esquisito, e hoje em dia eu compreendo que isso é o que todos nós temos. A vontade de jamais ser amado, as dores de amor que a gente tem, que a gente viveu, a vontade de salvar a mamãe e o papai, a saudade dos irmãos. E eu não entendia tudo isso, né? Aí, quando eu encontrei a constelação, esse livro já estava escrito. Mas eu pude voltar no livro e constelar o livro, sabe? Assim, no sentido de ir mais fundo, né? E depois
Veio Ravi, que é o Espelho que Aprendeu a Brilhar, que também trata de alto amor. É um livro de alto amor, onde eu encontro esse amor que está no fundo de mim. E eu vou me constelando com as minhas partes internas. Nossa, sabe? forte, hein? É. E esse aqui é para crianças, é um livro de alto amor que desperta o alto amor nas crianças. Eu faço também alguns movimentos terapêuticos com a criança ferida com esse livro, que é o Ravi, o Espelho que Aprendeu a Brilhar. Né? E quem desenhou? A Rafaela, que é minha filha mais velha, e ela ilustrou esse livro maravilhosamente. Também veio por sonho, tá? É. Uma amiga minha, contadora de histórias, ela sonhou 2 noites seguidas que eu tinha que escrever um livro e não me contou. Aí depois, na segunda noite que ela dormiu, que ela sonhou de novo, ela falou: Dani, tem um recado aqui pra você. E é um livro que eu amo muito, é um livro bonito. Oh, espero que você sonhe comigo que eu tá ganhando a loto, hein? Não foi eu sonhando, esse foi outra pessoa sonhando. E o título, como é que chega? Assim, Ravi? Foi a Rafaela que deu esse nome, que é um raio de sol. Porque é aquela história, nós todos somos espelhos dessa luz, desse amor de Deus, né? Sim. Então, quando a gente consegue se colocar como um espelho disso, entender que é a luz dele que brilha através de nós, a gente vai aprendendo a brilhar também a nossa própria luz. Mas até nessa passagem no Evangelho, Jesus diz para que vejam, né, a honra e a glória do Pai que está nos céus. Então, assim, a gente deixa brilhar a nossa luz, mas que vem dessa sustentação anterior, né? Isso tudo fala de constelação. Sim. Se você parar para pensar, Albert foi padre por 25 anos, um exímio estudador dos evangelhos, um exímio teólogo, né? Então, eu acredito, inclusive, nos últimos 2, 3 anos de vida dele, que ele fazia os workshops, ele falava muito de Jesus, né? Ele fala de Deus de uma forma tão particular, tão peculiar. Nossa. E sabe, Dani, uma das coisas que me fez ficar na constelação, porque um pouco ao contrário de você, embora inconscientemente, eu fui lá porque eu queria conhecer do que se tratava e que eu gostaria de trazer para dentro do meu mundo de terapia. Eu já estava aposentada, já docente pela Federal, e eu estava trabalhando, tinha feito uma imersão muito grande, uma preparação para hipnoterapia. E também essa coisa de ouvir. Eu já constelava e não sabia que constelava. Então, com 2 canetinhas, é impressionante como eu mapeava tudo, né? E hoje eu sei o que eu fazia, né? E o que me fez ficar no mundo das constelações, muito preocupada com tudo que eu via, não tinha muita explicação, e o medo da mamãe, né? Que minha mãe é católica, apostólica, romana e fã do Papa, né? Então, eu não tô... é uma autoridade, né? E a mãe... E o que me fez ficar, Dani, foram 3 coisas importantíssimas. A primeira, que falava muito do não julgar. Isso para mim foi importantíssimo. E junto com isso veio imediatamente, eu nunca tinha ouvido tanta honrar pai e mãe, e nos botar no lugar de filhos, e ao mesmo tempo, quando eu sou mãe, aqui eu fico grande, meu filho fica pequeno, lidar com essa nuance que o Bert trouxe de uma forma muito, muito suave, muito boa, contundente, né? Mas de uma forma ele foi entregando, e a gente foi adentrando aquilo, aí sim a cura pessoal. Aí eu mergulhei mesmo nessa cura, né, com pai e mãe. A lei que mais me deu trabalho, eu respondi isso para o Sami lá na rádio, foi o pertencimento. Dani, tem que olhar para tudo aquilo mas aquele irmão, mas aquela tia, meu avô, que eu nem sei quem é meu avô. O Rossandro Clige fala que família é que nem TV a cabo, que você recebe, tem aqueles canais que você não gosta, mas tá lá, né? Tá lá. Olha, mais ou menos por aí. Mas pertence. Mas para mim é família, que para mim foi algo importantíssimo, que eu me curei muito, e honrar pai e mãe, né? E aí a coisa do perdão também. Quando eu entendi aqui, que eu senti em mim, visceralmente, nas minhas lidas, também nos meus diários, né? Porque é uma lida diária, eu disse, é aqui que eu quero ficar. E levei isso para a terapia. A terapia simplesmente, se ia demorar 6 meses, passou a demorar 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, a pessoa já estava num outro olhar, né? E aí fui juntando isso. Então, a constelação, eu trazer isso muito, muito para reforçar isso que você também está colocando, da importância que as pessoas conheçam qual é a base da constelação. Bert fala de família, Bert
recupera o lugar da nossa família. Bert dá um lugar tão sagrado para pai e mãe. Isso só traz benefícios, né? E é isso que nós queremos com essa nossa conversa amiga, né? Que as pessoas comecem a observar as nuances, né? Saia de algumas coisas que às vezes chega meio de atravessado e precisa conversar com as pessoas que passam por isso. Então, família. Não julgar e honrar pai e mãe, eu não sei como é que algo assim pudesse prejudicar alguém, né? É porque existe muita dor, né, Elza? Sim. A gente também não pode... Não, sem julgar, né? Mas de olhar mesmo, né? Assim, para mim, constelação familiar é uma reconexão com a realidade. É uma realidade. Seu pai é esse, sua mãe é essa. E, então, é isso. Você honrar é dar lugar. Dói muito. Só que a gente sabe que tem alguns pais que a gente não vai conseguir nem mesmo conviver. Sim. Porque às vezes já faleceram, passaram por situações muito difíceis, destinos muito sofridos, e que às vezes até representam um perigo para os filhos. Sim. A gente não pode fingir que isso não existe. Nossa. Isso está lá. Agora, eu consigo ver que por trás, aquele mesmo caminho que eu falei do abraço à sombra, tem ali uma dor, uma sombra, algo que se manifesta como uma sombra, algo que eu considero ruim e que muitas vezes machuca na relação. Sim. Eu olho por trás, eu percebo que aquilo é uma defesa infantil, psíquica, de um amor cego, que está sofrendo, é uma dor. E por trás da dor tem um amor que olha para algo que está perdido. Então, se mesmo que eu não consiga, por exemplo, conviver com um pai que está na prisão, eu posso perceber que ali tem algo complexo e eu já não julgo, eu dou lugar. Mas não quer dizer que eu preciso, às vezes, me expor a conviver com um pai que está fazendo algum tipo de violência e que está sendo complicado. Isso não impede desse filho dar lugar. Sim. Né? E eu acho que esse é um ponto que as pessoas não compreendem a constelação. E ficam numa interpretação rasa, né? Então eu tenho que... Não, às vezes você pode olhar e dar lugar, só que de um lugar mais recolhido, porque a circunstância não permite. E aí você vai entender que ao invés de olhar aquilo ali como uma maldade, aquilo é uma doença e é uma dor de amor. E isso muda o olhar do filho. Sim. E isso traz para o filho de volta o seu pai no seu coração, mesmo que não consiga conviver. Entende? Então, eu acho que é um grande presente que o Bert nos trouxe. Acho que é uma referência grande. Você vê, nos 10 mandamentos, é o único mandamento que tem uma promessa. E que diz, né? Honrar pai e mãe para que os seus dias na terra sejam adiantados. Exatamente, sejam aumentados, prolongados, enfim. Então, é um fato, porque nós somos os nossos pais numa certa medida e somos algo novo também. E se eu não me conciliar com isso que faz parte de mim, como é que eu vou viver a minha vida? Acho que um ponto bem importante que você trouxe é o contexto. Porque também é necessário que a gente diga, né? Nós não estamos aqui para julgar como consteladores, nem podemos, não temos essa autoridade, mas nós também precisamos deixar claro, né? Quando você fala de violência, do abuso, esses pais, a gente tem que olhar o contexto deles enquanto criança, enquanto jovem, não é? Nós vamos olhar, e é isso que vai fazer a gente transformar o olhar para o nosso pai, para a nossa mãe. E que não significa que a gente, de forma nenhuma, vai salvá-los das consequências das atitudes deles. Isso é com eles e precisamos deixar com eles. Nenhum constelador foi envergado a ele uma autoridade, nem por Bert, nem por ninguém, de que nós somos capazes de absolver alguma dor que um pai tenha feito. O que nos cabe é contextualizar, compreender e saltar disso para ter a essência desse pai vibrando em mim, né? Porque isso é uma coisa que se fala muito, de que a constelação pede... Não, a constelação trabalha nessa direção. Esse é seu pai, eu não tenho como trocar o seu pai. O que eu posso fazer... Conectar com a realidade. É conectar com a realidade, né? Danis, maravilhoso. Antes da gente encerrar, eu vou fazer só um depoimento, que é uma coisa que tem a ver com pai, que eu não tive pai, meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Você teve pai, você não conviveu com o pai. Desculpa, obrigado pelo conserto, meu amor. Mas
Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava muito, que era ausente em casa, e meus filhos mais velhos, que eu não tenho só um piquititico de 11, eu tenho 2 de 34, já sou avô. Um deles chegou faz menos de 6 meses para mim e falou: pai, agora eu entendo o que você fazia por nós, o que você fazia por mim. Que lindo. Que você foi importante na minha vida, no exemplo que eu sou hoje e no exemplo que eu quero dar para o seu neto. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. E tipo, isso eu nem sabia o que era constelação. Eu acho que as pessoas também têm que entender que honrar pai e mãe é uma coisa da vida. É uma coisa de tudo. Mas o que isso traz é isso. E certamente é um filho agradecido. Seu pai ouvindo uma frase dessa, ele com certeza sabe que fez algo de bom ao te colocar no mundo. Sim. Então, vamos lá, para a gente concluir, você tem mais um livro para apresentar? Passa as suas redes, seus contatos. Sim, esse livro vem justamente desse movimento. Silvia, que só um você tava pouquinho, eu dizendo. não aguentei. Aham. Professora mais velha pode. Pode, É tudo. assim. Ela pode tudo. Então, a gente. partir de agora, o que ele pode dizer, né, Dani? Vamos ajudá-lo? Vamos. Sabe, queridos, eu tive meu pai presencialmente, seu filho está ali, né, até 6 anos de idade, presencialmente. E depois ele se foi. E há pouco tempo que eu estou recuperando esse pai vibrando em mim. E segue no meu coração. E assim, Então você compreende? tem pai até... E aí quando você diz isso, o avô daquele menino diz: oba, Oba! agora eu posso, meu Posso ter neto! Eita, nós! E eu tô aqui reverenciando você, pai. Você era radialista, eu tô aqui te reverenciando. Exatamente. Isso aí. Olha, o que acontece é o seguinte, quando a gente sabe ser pequeno e ser filho, Sim. a gente começa a poder ser grande, né? Porque a gente cresce quando a gente consegue se colocar no nosso lugar, né? E aí veio esse livro, que foi um livro que surgiu na pandemia, porque eu, mãe de 3 adolescentes naquela fase, né? Esses meninos sofreram muito na pandemia, né? Tendo que estudar, ficar na frente da tela. E a gente começou a ter que lidar com muitos casos também de clientes, pessoas trazendo histórias complicadas de sofrimento, depressão, ansiedade, autolesão, ideações suicidas, muitas coisas complexas, né? Então, como que os pais lidam com algo que surge assim, né? Na sua casa, como que você consegue lidar com isso e não enlouquecer e não sair do seu lugar de pai e mãe e não ficar na sua criança ferida entrando em desespero junto. Então, como que você trabalha a sua postura para você permanecer aqui o máximo de tempo possível, porque somos todos terráqueos, humanos, e a gente vai cair. Só que eu não posso ficar lá, porque o pai é um só, a mãe é uma só. Eu não posso me dar o luxo de ficar aqui por muito tempo. Eu preciso voltar. Sim. Voltar para o meu lugar, né? Então são 9 posturas que auxiliam os adultos que estão atravessando momentos de acompanhar crianças e adolescentes em sofrimento para conseguir suportar essa situação no sentido de dar suporte. Eu dou o suporte e esses meninos têm um pouquinho mais de espaço para se recuperar. Pai e mãe como reguladores, né? Porque Tô eles aqui precisam. com você. 9 posturas para acolher crianças. Ó, depois você vai passar o link que eu vou mandar aqui embaixo, onde as pessoas encontram seus livros. Tá. E dê o seu recado final, querida. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi uma honra. Obrigado, Elza, por esse momento incrível. Diretamente de Curitiba, hein? Para entrevistar você. Que Aí, maravilha. que maravilha. De Brasília, Curitiba e São Paulo. É isso aí, coisa boa. conexão total. E tamo aí, eu posso te ajudar a isso, a voz amiga é isso. O que a gente pode fazer para ajudar você que está em casa? Uma dica. Bom, é aquela história, buscar sempre o contato com a gente mesmo, sabe? Acho que a gente precisa ser nosso melhor amigo. A gente não precisa temer esses lados sombrios que a gente chama, porque lá tem uma dor nossa esperando para ser acolhida, né? E conforme a gente vai se acolhendo, eu gostei do que você disse, professora, porque assim, você disse, e conforme a gente vai melhorando, esse sofrimento vai diminuindo, a gente vai se colocando a serviço, né? Depois na Hellinger eu comecei a editar os livros da Sophie, que ela trouxe 8 livros para o Brasil, eu comecei a editar esses livros, eu editei os meus, apoiei o Sami, na origem do direito sistêmico, aquele livro foi eu entrevistando ele, e eu fui me curando e me colocando a serviço, sabe? Então, assim, sempre é tempo, é possível, né? E busquemos ajuda naqueles que têm para dar. Então, a gente precisa buscar o estudo continuado,
os cursos, Sim. esse tipo de podcast, esse tipo de história de quem está caminhando, porque tem alguém que está um pouquinho mais para frente, mas daqui a pouco somos nós. Peraí. Agora eu já tenho esses livros também, do pouquinho que eu consegui me melhorar, eu posso passar. E daqui a pouco vai ser você e a vida vai seguindo. Então é essa corrente bonita, né? Eu acho que a gente possa ver o nosso processo de dor como uma fonte de serviço, porque quando a gente acessa essa sombra, sempre tem uma luz correspondente. Sim. E a luz correspondente, ela vem por meio desse serviço, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Inspire-se na sua história. É isso aí. Obrigado, Daniela Vigliari. Muito bom. Elza, Muito considerações obrigada. finais. É grandioso, né? agradeço. Tudo muito grandioso. A simplicidade, ela traz isso, né? Ela nos coloca numa humildade com responsabilidade e essa fala que precisa tocar o coração, né? Sabe, essa fala que toca, que chega, que a pessoa entende também, não é? Trazer essa... É uma mensagem, né, Dani? Fingir que não tá lá, Elza, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. A gente ficar bancando aquele que tá pronto, acabado. Acabado já pode morrer. Bert dizia, tá perfeito, então não pode ajuda morrer. ninguém, entendeu? Né? É o processo que é bonito, né? E ainda tem gente que acha que o Bert era bonzinho. Ele dizia claramente, tá perfeito? Então, por favor, Morra. tá na hora já. Morreu. Ele falava a verdade, o que tinha que ser dito. Então vamos lá, muito obrigado. Até Obrigado, a próxima. querido. Gente, compartilhe Obrigado. aqui, passe para todo mundo. Quem sabe alguém ouvindo isso pode mudar E esse a é o vida. podcast Voz Amiga, hein? É isso aí, olha aí que chique, ó, Voz Amiga. Gente, eu achei lindo esse nome, Voz Amiga. É, então. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigada.